الله أكبر. الله أكبر. O conceito de Deus no Islã. É um fato conhecido que todo idioma tem um ou mais termos que são usados para se referir a Deus e, às vezes, às divindades menores ao mesmo tempo. Esse não é o caso de Deus. Deus é um nome pessoal do Deus único. Ninguém mais pode ser chamado Deus. O termo não tem plural ou gênero. Isso mostra sua singularidade quando comparado com a palavra Deus, com D minúsculo, que pode ser usada no plural, como em deuses, ou no feminino, como em deusas. É interessante notar que Allah é o nome pessoal de Deus em aramaico, a língua de Jesus, uma língua irmã do árabe. O Deus único é uma reflexão do conceito singular que o Islã associa a Deus. Para um muçulmano, Deus é o Criador Todo-Poderoso e sustentador do universo, que não é semelhante a nada e nada é comparável a ele. Ao profeta Muhammad foi perguntado por seus contemporâneos sobre Deus. A resposta veio diretamente do próprio Deus, na forma de um capítulo curto do Alcorão, que é considerado a essência da unicidade, o lema do monoteísmo. Esse é o capítulo 112, que diz: Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso, dize, ó Muhammad, Ele é Deus, o único Deus, o refúgio eterno, que não gerou e nem foi gerado, e não há ninguém igual a Ele. Alguns não muçulmanos alegam que Deus, no Islã, é um Deus severo e cruel que exige ser obedecido completamente e, consequentemente, não é amoroso ou gentil. Nada poderia ser mais distante da verdade do que essa alegação. É suficiente saber que, com exceção de cada um dos 114 capítulos do Alcorão começa com o versículo Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Em um dos ditos do profeta Muhammad, que Deus o exalte, nos é dito que Deus é mais amoroso e gentil do que uma mãe com seu filho. Por outro lado, Deus também é justo. Portanto, os malfeitores e pecadores devem ter sua parcela de punição e os virtuosos devem ter a generosidade e favores de Deus. Na verdade, o atributo da misericórdia de Deus tem manifestação plena em seu atributo de justiça. Pessoas que sofrem ao longo de toda a vida em seu nome não devem receber do seu Senhor o mesmo tratamento que as pessoas que oprimem e exploram o seu próximo a vida inteira. Esperar tratamento semelhante seria equivalente a negar a crença na prestação de contas do homem na vida futura e, portanto, negar todos os incentivos para uma vida moral e virtuosa nesse mundo. Os versículos corânicos seguintes são muito claros e diretos a este respeito. Verdadeiramente, para os virtuosos, haverá os jardins de deleites na presença de seu Senhor. Então nós devemos tratar as pessoas de fé como as pessoas do pecado? Que há convosco? Como julgais? Alcorão 68, 34, 36. O Islã rejeita caracterizar Deus em qualquer forma humana ou descrevê-lo, como se favorecesse certos indivíduos ou nações com base em fortuna, poder ou raça.
Ele criou os seres humanos iguais, podendo se distinguir e obter o favor de Deus, somente através de virtude e devoção. Os conceitos de Deus, descansar no sétimo dia da criação, lutar com um de seus soldados, ser um conspirador com inveja da humanidade ou encarnar em qualquer ser humano, são considerados blasfêmia do ponto de vista islâmico. O uso singular de Deus como um nome pessoal é uma reflexão da ênfase do Islã na pureza da crença em Deus, que é a essência da mensagem de todos os emissários de Deus. Por causa disso, o Islã considera a associação de qualquer deidade ou personalidade a Deus como um pecado mortal que nunca será perdoado, apesar do fato dele poder perdoar todos os outros pecados. O Criador deve ser de uma natureza diferente das coisas criadas, porque, se ele é da mesma natureza que elas, será temporal e, portanto, precisará de um Criador. Disso se conclui que nada é como ele. Além disso, se o Criador não é temporal, então deve ser eterno. Se é eterno, entretanto, não pode ser causado, e se nada o trouxe à existência, nada fora dele faz com que continue a existir. O que significa que é autossuficiente. E se não depende de nada para a continuação de sua própria existência, então essa existência não pode ter fim, e portanto, o Criador é eterno e perene. Sendo assim, nós sabemos que é autossuficiente ou autossubsistente e eterno, ou para usar um termo corânico, Al-Qayyum. Ele é o primeiro e o último. O Criador não cria apenas no sentido de trazer coisas à existência. Ele também as preserva e as tira da existência, e é a causa suprema do que quer que lhes aconteça. Deus é o Criador de tudo, Ele é o guardião de tudo. A Ele pertence as chaves dos céus e da terra. Ao Corão 39, 62, 63. E Deus diz: nenhuma criatura caminha sobre a terra sem que a sua provisão venha de Deus. Ele conhece a sua morada e o seu repositório. Ao Corão 11, 16.